Você está bem, é claro, e nós estamos juntos aqui no programa Você Pode Ser Feliz, da Rede Século XXI, recebendo aqui de Marmelópolis, Minas Gerais, pedido de oração pela sua neta Natália e por toda a família, a Honorata, a Oscarina, mora em Itabainha, Sergipe, pede proteção e saúde para seu filho João, por ela e pela sua família, e já agradece a Deus pelas vitórias que está tendo. A Silvia mora em Piraju, interior de São Paulo, ligadinha conosco, mandando um abraço para todos nós, também colocando o seu filho Gustavo e outras pessoas. A Rita Salete, do Rio Grande do Norte, a cidade de Santa Cruz, um grande abraço, pede por ela, pelos seus vizinhos, que são também devotos das mãos ensanguentadas de Jesus. E pede pelo Padre Vicente, um grande abraço aí. Aroeiras, na Paraíba, José Alves da Silva está pedindo: Henrique, por favor, reze pela minha família, saúde de meus familiares. A Vera Lúcia mora em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, está ligada conosco, oração por ela, pela graça da aposentadoria, suas necessidades e de outras pessoas da família também. Da cidade de Sobral, no estado do Ceará, a Raimunda Guimarães está ligada conosco pedindo oração, paz e saúde por todos nós. Muito obrigado. Cleide de Campinas, do Jardim Tamoio, oração pela cirurgia, pela cura e proteção do seu filho Wagner, libertação, conversão de filhos e netos e seus familiares. Maria Marlene, São João Batista, Santa Catarina, um grande abraço. Oração pelo Wagner, seu filho, o netinho Bruno, pelo Wagner Henrique, pela ex-nora Carla e por toda a família. Maria Eurípides, de Maurilândia, no estado de Goiás. Estamos indo em todo o Brasil já pela manhã. Um grande abraço, porque ela pede pelo seu genro Rodrigo para conseguir emprego. A situação está ficando difícil em vários lugares do país. José Lopes de Campinas, Jardim Itatiaia, cura e proteção do seu sobrinho Wagner, libertação do seu filho Júnior e outras pessoas da família. Elaine de Barbacena, Minas Gerais, um abraço para você, minha querida, que está pedindo aí também que o Divino Espírito Santo ilumine os médicos e oração pela saúde e recuperação do Mar Lúcio. Aldete mora aqui em Valinhos, pertinho de nós, no Parque Secap. Um grande abraço, bom dia. Está pedindo pelo Marcos, a Kátia e também pelos seus amigos da família. A Luisalva de Taquara, na Bahia, oração pela cura e libertação do esposo, José Nilton. Lembrando que cada um desses pedidos são levados para as missas com o Padre Eduardo. Agora, meu amado e minha amada, eu quero falar para você desse instrumento de evangelização maravilhoso que a associação tem. O desejo do coração do Padre Eduardo foi isso, um Brasil mais cristão. Então tá aí na sua tela a revista Brasil Cristão, que é um presente da associação para todos aqueles que se tornam parceiros da evangelização, se associando a essa obra e colaborando com o que podem. O valor é cada um que determina. Essa revista trata-se do planeta Terra, inserida dentro desse tema da campanha da fraternidade, e ao lado, aquele livretinho amarelo, é um livreto que vai até você, para você, meditar a palavra de Deus o mês todo. Nós queremos mandar o melhor alimento para você e para a sua família. Agora, meu querido e minha querida, nós já estamos na metade do mês de fevereiro, que é o mês mais curto, tem 29 dias. E nós mandamos também para os nossos associados um boleto que o Padre Eduardo pede que você nos ajude. Ele agradece, pede para agradecer a todos que estão ajudando, mas se você ainda não fez a sua doação, não espere chegar ao final do mês. Está aí junto com a carta do Padre Eduardo, com a bênção dele, o boleto que tem um vencimento por causa do sistema, mas o valor é você que coloca. O que você sentir no coração que você deve contribuir com a associação, faça isso. Coloque o valor ali, vá até uma casa lotérica, uma agência bancária e pronto. Você já contribuiu com essa obra. Não nos deixe só e não espere chegar ao final do mês. Nós agradecemos muito, em nome de Padre Eduardo e Irmã Luísa, por todo o carinho que você tem por nós, tá bom? Vamos voltar aqui conversar com a doutora Roseli, porque a gente sabe, doutora Roseli, a importância e o perigo das palavras que a gente diz. Então, queria que a senhora avançasse um pouquinho mais, porque é uma rotina que talvez você que esteja em casa vai pensar assim, nossa, essa palavra, mas a gente fala todo dia, toda hora. Fala sem pensar. Sem pensar. Mas que ela tem efeito, vai calcando, né, doutora? É inadmissível, né, num lar cristão, se pronunciar tais palavras, tá? Jesus falou que o nosso coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Jesus falou isso. E como pensar, né, nas nossas famílias cristãs, se proferir palavras de chamar o outro como imbecil, burro, idiota, né?
desgraçado, o diabo que te carregue. Eu até tive que anotar, porque isso realmente não faz parte, não, da nossa linguajar. Não faz, mas graças é bom que a fale, Deus. porque talvez a gente já tenha falado isso e que a gente foi vendo que isso daí trouxe um endurecimento da graça. Pois é, vá para o inferno, né? Quantas vezes as pessoas... A gente escuta na rua, escuta nos ambientes, né? É uma rotina, vai para o inferno. Né? Vai para o inferno. Estou com as macacas, né? E precisa saber o que é isso. Né? Estar com as macacas quer dizer estar possesso. A gente não tem entendimento das palavras. Então, né? Doida varrida, moleque. Moleque vem derivação do deus Moloque. Moloque. Tá? Que era oferecido a ele sacrifícios de crianças. Né? Estou danada, está danado, quer dizer você está nas trevas. Nas trevas, o danado eu... Imundo, nas trevas. Então, são palavras, né, que proferidas com conteúdo de um grande desejo, de uma grande emoção, um grande sentimento, né, de muitas vezes de raiva. Isso vai ferir, isso vai machucar, isso vai causar um impacto, tá? Principalmente se é na criança. Se é já no adulto, o adulto tem como avaliar, tem como pensar, tem como filtrar. Mas na criança não. Então, o que pode gerar? Pode gerar, porque aqui nós não vamos falar em termos de fatalismo e nem determinismo. Certo. Mas o que essas palavras malditas, mal colocadas, de pais sobre os filhos, pode gerar nos filhos as consequências psicológicas: baixa autoestima, inferioridade, ansiedade, medo, culpa, angústia, né? E isso pode derivar depois para outros tipos de sintomas ou até mesmo de transtornos. Então, veja a gravidade, né, da colocação de certas palavras, porque a criança vai absorvendo aquilo como se fosse uma realidade, uma verdade para ela. É verdade. Então, uma criança que, diante de uma dificuldade escolar, a mãe ou o pai, em vez de estimular, você vai conseguir, vamos com calma, eu vou te ajudar, você pode, você consegue, já de imediato já fala, você veio mesmo com inteligência, sem inteligência, você é igual um burro, você não vai aprender nunca, você vai se dar mal na vida, você nunca vai ser alguém na vida, tá? Então, essa criança, ela absorve essa verdade como se fosse uma verdade e ela cria uma crença, que a gente chama uma crença disfuncional, onde ela vai se estruturando psicologicamente e, diante das dificuldades, ela vai falar: e realmente eu não vou conseguir, realmente eu nasci para não dar certo na vida, realmente a vida para mim é um obstáculo muito grande para ser vivida. Então ela vai acabar sendo autoconfirmando aquelas frases, tá, que foram colocadas para ela. E ela mesma vai gerando, então, através dessas crenças a seu respeito, um insucesso na vida dela. Uma palavra, por exemplo, doutora, que eu estou pensando: você nunca vai ser feliz na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, por isso que você me fez. Naquela hora de uma rejeição, naquela hora de um afastamento de alguém, ela proclama com ódio, com raiva, sai das suas entranhas essa palavra. Essa pessoa, eu conheci uma que tudo que ela tentava fazer não dava certo. Nunca estava satisfeita porque ela não dava certo. Poderia ser um caso assim. Sim. Ficou condicionado. Sim, exatamente. Né? A mente, ela vai sendo programada de acordo com aquilo que você pensa a seu respeito, daquilo que você sente, né? Uma criança que foi rejeitada e que ela não é aceita, né? Ela vai provavelmente construindo o quê? Um mundo nela onde ela mesma vai se rejeitando, onde ela vai olhando que os outros não a amam, então ela vai se introvertendo, ela vai se fechando e ela não se abre
para a vida. Tá? Essa criança, doutora, ela pode crescer e se tornar agressiva contra o próprio pai ou a mãe sem saber o motivo? Sim, se ela vem com uma característica de personalidade mais extrovertida, mais assim, para fora, que é uma criança que tem um temperamento, né, mais de ira, ela provavelmente ela vai começar até nos brinquedos, até com os animais, expressar a agressividade dela. Né? Então, ela vai fazer com os animais, com os pequenininhos, aquilo que os adultos fazem com ela. E aquelas que são mais introvertidas, que são mais tímidas, elas vão se fechar cada vez mais. Então, vai potencializar o traço da timidez, ela vai ser medrosa, ela vai ficar retraída, insegura, né? Diante dos obstáculos, tímida, ela recua. Isso, a timidez. Tá? Quer dizer, faz um caos psicológico, sim, espiritual e até físico na pessoa. Sim, sim. Por isso a importância, né, de nós avaliarmos bem o que e como, né, falar, como proferir, o que dizer, né, que palavras utilizar, né? São Paulo diz para que nós utilizemos as palavras sempre que vai edificar. A palavra diz também que a vossa conversa seja para edificar. Né? E não para destruir. Não para destruir, melhor não falar nada. Né? E aí, diante, então, dessas palavras malditas, pode-se estruturar frases tipo assim, pobre nasceu para sofrer. Né? E a pessoa se condiciona a isso o resto da vida. Né? O seu marido, né, vai ser o mesmo que o seu pai fez comigo, né? Um dia você me paga, você vai ver como vai ser a sua vida. É porque você ainda não tem filhos, mas quando você tiver filhos, você vai ver o que seus filhos vão fazer com você, né? Você ainda vai passar fome. Então, são frases, né, de efeito e de impacto muito intenso e que, vindo de pessoas que nós temos laços, temos afeto, muito perto. Isso tem, né, um efeito muito danoso no psiquismo, né, da pessoa. Tá? Então, ela vai viver, ela vai formando, então, uma autoimagem distorcida dela mesma. Tá? E se não for ajudada, se não buscar ajuda, a pessoa não encontra uma válvula de escape. Aí então ela vai formando frases no inconsciente e muitas vezes, conscientemente, ela acredita nisso. Por exemplo, eu não sirvo para nada mesmo, né? Eu vou morrer na miséria. Nunca dará certo. Meu corpo é horrível, sempre será horrível, né? Não sou capaz de nada. A minha vida não vai dar certo em nada, tá? Então, ela vai construindo... Determinando. Numa autodeterminação, essas inverdades, né? Que são crenças disfuncionais e que aí nós precisamos trabalhar em psicoterapia. Tá? Doutora, não perguntamos para as pessoas sobre palavras e emoções, mas nossa reportagem foi à rua e tentou conversar com algumas pessoas perguntando como está o seu relacionamento com seus pais. E talvez não tenha nenhuma palavra disso, mas vamos perceber nessa reportagem o que é que as pessoas disseram do relacionamento com os pais. Vamos para as ruas da cidade, o povo fala, vamos colocar no ar. Tenho 3 filhos, um de 9, um de 16 e uma de 5 anos. Como que é o seu relacionamento com os seus filhos? Bem. Sou um pouquinho chata, muito ciumenta. Você é ciumenta? Sou demais, principalmente com 16 anos. Meu relacionamento com meu filho é bom. Ele conversa sobre tudo com você? Vocês conversam sobre tudo ou não? Por ele ser adolescente? Não, pelo contrário, ele conversa sim. Eu sempre chego em casa, eu sempre pergunto para ele o que é que aconteceu na escola, no meio e por cima. Aí ele vai falando. É um pouco difícil na idade que ele tá fazendo 9 anos, então tá numa fase um pouco rebelde da vida. Tem um de 10, um de 27 e um de 28. Como que é o relacionamento com seus filhos? Eu acho super legal, bom. Está sempre conversando, sempre amigo. A gente conversa tudo. Elas contam as coisas delas para mim, então a gente tem aquela conversa aberta. Tem uma filha, ela vai fazer 10 anos.
E a gente também é super amiga, a gente sempre conversa. Eu tenho dificuldade com o meu adolescente. Infelizmente, sempre gosta de fazer o que quer. E muitas das vezes, sempre a mãe nunca tem razão, né? Então, infelizmente, conselho, conversa, mas infelizmente o adolescente tem que passar pela situação para saber que realmente não, minha mãe tem razão. Acha que falta alguma coisa no relacionamento de vocês que poderia melhorar? Ah, sim, eu teria que melhorar um pouquinho as condições financeiras para dar uma vida melhor para a rapaziada, né? Senão fica difícil. Acho que é mais tempo, né, que a gente não tem, né? Precisa trabalhar, ficar um pouco mais com ele, acho que é isso. Esse meu lado autoritário, sabe? Esse meu lado ciumento. Pra ficar mais próximo dele, pra ele ser mais meu amigo. Eu acho que tem mais tempo para ele, né? A gente trabalha muito e não tem muito tempo, só isso. Olha só, o que a senhora analisa dessas perguntas? Não falou nada em palavras e maldições, mas eu senti, entre um outro, algumas coisas meio escondidas, né? Tão livres, né? O que a senhora achou? Sim, relacionamentos são complexos, né? Há feridas, há desentendimentos, há também aspectos positivos, mas de uma certa forma, como eu falei, num lar cristão, numa família cristã, a gente está vendo assim uma desvirtualização dos valores, tá? E com isso vai gerando outras situações que prejudicam muito o relacionamento, para não deixar um relacionamento fluir de uma forma saudável, amorosa. Livre, né? Livre. Vejo que falta realmente muito amor, né? Um vínculo de amor entre as pessoas, de afeto, né? De bondade, de reciprocidade, de amizade, né? De ajuda mútua. Falta muito esses valores, essas virtudes dentro do relacionamento, né? Embora acredito que até assim, dependendo do nível de cultura, de estudo, certas palavras saem, né, do meio dessa família, certas palavras malditas, mas elas continuam, né, permanecendo de uma certa forma no meio do lar cristão, infelizmente, né? Infelizmente. Doutora, não sei se pode um pouquinho do nosso tema, mas me chamou a atenção aquela mãe, ainda tão jovem, dizer: eu sou muito ciumenta, principalmente com esse filho de 16 anos, que deve ser o mais velho. O que leva uma mulher, como no caso dela, né, sem julgá-la, mas essa atitude, como muitas pessoas, muitas mães podem ter um ciúme quase doentio do filho. Ela pode escravizá-lo porque não arruma namorada, não vai isso. Às vezes acaba escondendo da mãe pelo ciúme que a mãe tem. O que leva a isso? Eu vejo que é uma fraqueza dela mesma, né? Poderíamos, não é comparando nem julgando essa senhora, não. Mas é um caso que a gente generaliza aí. Ela não está bem com ela mesma? Sim, acho que sempre olhando para si mesma, né? É algo que ficou ainda em aberto na vida dela, que precisa ser concluído, precisa ser fechado, bem entendido, né? Para que ele ocupe o lugar de filho, ela de mãe. E ela de mãe. Ele não tem outro papel na vida dela, não ser de filho. Os pais não são, os filhos não são propriedades, né? Dos pais. Embora os filhos devam obediência aos pais. Mas não é propriedade. Mas não, exatamente. Então, ter ciúmes é tomar posse, né? Isso é meu. Seria, poderíamos até, talvez um pouquinho mais, seria quase manipular a vida da pessoa. Sim. Então, é um traço nela, uma dificuldade, né, da mãe, que tem um ciúme exagerado pelo filho, né, que ela precisa rever. Qual é a essência, qual é a fraqueza dela, né, para ela colocar esse filho nesse lugar, né, no coração. Continuando então com essas palavras, porque eu vejo que um caso desse também, se o filho arruma uma namorada e quer casar, a mãe vai dizer: você vai sofrer, não é para você, quer dizer, acaba virando uma outra coisa também, né? É algo afetivo que não está resolvido na mãe, às vezes também no pai, mas às vezes, a maioria das vezes na mãe, e que isso pode se tornar também palavras agressivas e malditas. O que mais nós temos nesse bloco? Aí, continuando nesse teu raciocínio, a gente percebe às vezes que a mãe quer achar uma pessoa para o filho, né? Ela escolhe. Ela escolhe, né? E ela, de uma certa forma, vai induzindo Poderíamos isso pro dizer filho, que agrade a ela. Que agrade a ela e não o filho.
Isso o que leva a pessoa a falar assim, eu que escolho. Então vai ser uma infelicidade, né? Minha, Porque, quer dizer, sim, no momento que eu falo, não, eu que vou resolver para você. Eu que estou querendo fazer uma coisa que eu não fiz. é fazer pelo filho. E existem situações até, né? Dessa Quer forma. dizer, torna-se dois doentes. Eu, a pessoa que faz, e o outro que recebe. Sim. Porque nós conhecemos casos de pessoas que a mãe falou assim, se você casar, eu vou ficar sempre sozinha. E hoje a pessoa reclama porque ela não tem ninguém, ela não sabe o que vai fazer se a mãe morrer. Quer dizer, algo que vem lá de trás e que hoje fica até maldizendo de ter cuidado da mãe, inconscientemente, por causa dessas situações todinhas de apegos exagerados. Sim. Então, os relacionamentos, eles são bastante complexos e precisam ser trazidos à luz, né, de como se estabelece essas relações familiares, essas relações, porque na família, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu papel. Né? E atualmente há muita confusão e há muita troca de função e de papéis dentro da família. No próximo intervalo, eu quero que receber a sua pergunta agora, que vai chegar na minha mão. Continue ligando, 0 Pressadora 1938719620, e-mail serfeliz@rs21.com.br. Nós vamos responder essa pergunta, a doutora vai aprofundar um pouquinho mais para nós. Que maravilha! Podemos ir tomando consciência e reparar enquanto podemos todas as coisas que nós trazemos na nossa vida. Não saia daí.